últimos acontecimentos, né? E vamos lá, Henrique. Vamos lá, e como o Miguel frisou e eu também, né? Pesquisa é Atlas Intel, mas a gente precisa lembrar que é uma Atlas Intel Bloomberg, ou seja, quem paga a conta, né? Que a Atlas leva a fatura para pagar e custa muito dinheiro uma pesquisa dessa, R$500 milhão pelo menos. Quem está pagando é a Bloomberg, né? Que a Bloomberg que trabalha essencialmente com o mercado de ações, com bolsa. Então é uma pesquisa totalmente insuspeita. Ou seja, é algo que vem de um contratante do mercado financeiro via uma empresa, um instituto que, assim, é considerado sério. Até hoje não há nada que desabone, né, o Instituto Atlas. E a pesquisa mostrou, porque assim, Miguel, inclusive hoje no começo do turno eu fiz uma análise, né, que saiu nas redes da Fórum também, inclusive até no Instagram, com um card bonitinho e tal, uma análise que eu fiz de como a campanha do Flávio vem mentindo, né? E aí eu sei, alguém já vai falar assim, mas mentira, eles mentem o tempo inteiro desde que vieram para o mundo. Não, mas é um mentir diferente. Eles vinham... Olá, pessoal do chat, sejam bem-vindos. Inclusive de forma oficial, tá? Eu tenho fontes, o Miguel tem fontes, todos os jornalistas na mídia hegemônica e na mídia independente, né? Vamos curtindo então, nossa live, pessoal. Miguel, vamos curtindo. É a Andréia Sadi da vida, né? É a Natuza Neri, é o Otávio Guedes, é o pessoal lá da Jovem Pan, de extrema-direita. Todo mundo tem fontes. E as fontes garantiam que, assim, olha, o que eles vêm espalhando, o que eles vêm dizendo, é que, não, realmente eles fizeram os trackings aí, e os trackings estão muito bons, assim. O Flávio, ele tomou aquela desabada depois que pegou 61 milhões do Morcaro, mas a coisa estancou. A BTG Nexus mostrou que a vantagem é pequena, 3% no segundo turno, e os trackings já mostram que ele está pau a pau, ele vai empatar de novo como 3 meses atrás. Eles espalharam isso para todo mundo. Você fica confuso como jornalista, porque é uma fonte que você às vezes tem segurança nela, e ela está dizendo isso porque está ouvindo de pessoas que estão lá dentro. O fato é que tudo isso foi uma grande ficção, um teatro. Não tem tracking nenhum apontando nada. Tanto que a Atlas Intel de hoje mostrou que, na verdade, a situação dele está piorando. Aquilo que a gente viu há um mês, que já foi uma desgraça completa para ele, por conta dos 61 milhões do Vorcaro, não houve estanque nenhum aí, não estancou a sangria, a hemorragia, não parou a queda dele, ele não está se recuperando, e veio ainda por cima os casos de misoginia e de machismo dele contra a Michelle, e aquelas frases, né, fabulosas do principal conselheiro político dele, do Paulo Figueiredo, dizendo que mulher vota mal, e que mulher não devia votar, e que mulher solteira é pior ainda, porque as casadas ainda têm o homem para orientar e tal. Enfim, veio tudo isso, Miguel, e o que a gente vai agora detalhar, acho que o Miguel deve estar mexendo até nisso aí, inclusive agora, a gente vai mostrar por extrato aí, e vocês vão perceber que, na verdade, é assim, a vantagem do presidente Lula se ampliou. No primeiro turno ela é gritante, chegou a 10,5 pontos percentuais. No segundo, 6,5 pontos é um excelente... Não tem como. Uma excelente vantagem. E o que a gente observa é que, especialmente com as mulheres, houve uma perda de votos. Ele já tinha desvantagem entre as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, porque são a maioria da população. Sim. Então, a derrota dele, futura, e a derrota passada do pai dele, já foi graças às mulheres. As mulheres derrotaram o pai dele há 3 anos e meio, quase 4 anos. E ele agora vem aí se desenhando uma derrota, porque outra vez as mulheres estão salvando o Brasil, as mulheres e a população do Nordeste, no geral. Diante desse descalabro que é essa campanha de um sujeito que pede ataques contra o próprio país, que pede tarifas contra o Brasil, que quer, enfim, que invadam o território brasileiro, um cara que pega dinheiro com um banqueiro e o irmão vive que nem um barão no exterior e os caras achacando banqueiro bandido, enfim, tudo isso aí levou a esse estado de coisa. Eu já vi gente reclamando, mas ele tá com 42, gente, vocês queriam o quê? Só de bolsonarista tem 37, 38. É só o que tem aí louco aí no meio do mundo? Assim, esse número vai ser esse mesmo. Eu não sei onde é que alguém aqui tá com a cabeça quando acredita que o Lula ganharia por 85-15. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. Né? Eles têm uma massa eleitoral imensa, mais de 1/3 da população brasileira entre os mais ferrenhos e os mais discretos.
Então 37, 38, 40 ele já tem para começo de conversa. Como o presidente Lula também tem, quase isso. Né? E o que a gente nota é que naquele terço magro que decide a eleição, Miguel, ele vem perdendo cada vez mais votos. E ele está descendo ladeira abaixo, Miguel do Rosário. Eu separei. Pois é. Eu separei aí umas tabelas pra gente, que eu próprio fiz para ficar mais sensível. Ouvir aqui para falar também. Coloca aí, Gui, por favor. Coloca aí a tabela de. Coloca o primeiro turno, que eu subi a imagem lá. Primeiro turno. Pode colocar. Aí na tela. Que aí a gente vai ver, para ficar bem claro, né? Que foi realmente um tombo impressionante. Complexo aí, viu? Para mudar isso aí. Agora já tem os dados todos. Coloca aí. Então, a gente tem essa tabela. A não ser que aconteça uma coisa muito estranha no primeiro turno, e o Flávio Bolsonaro está despencando. Eu até fiz uma análise lá no cafezinho, publiquei na Fórum também, eu tenho minha coluna na Fórum. Aí quem puder ler, é só clicar no link aí, deixar nos comentários, tá na capa lá do cafezinho. O Lula, ele está subindo paulatinamente em todas as pesquisas, porque o Lula, evidentemente, ele tem também o seu teto, né? Lógico. Porque a gente ainda continua com essa polarização muito alta, um antilulismo, mas o Lula tem crescido em aprovação, em intenção de voto, né? Eu até brinquei com um amigo meu que manda alguns índices, né, que reúnem várias pesquisas e mostra o Lula crescendo um ponto no mês, outro ponto no segundo mês, outro ponto. Até brinquei, de grão em grão a galinha enche o papo. Aí tá aí o Lula 47% e o Flávio Bolsonaro caindo para 36%. Aí mas você poderia dizer, mas o segundo turno é outra coisa, porque todos os outros... Isso é o primeiro turno. Eu tirei os outros candidatos porque os outros não tem ninguém vingando. Né? Você tem, por exemplo, e o Zema e o Caiado estão desaparecendo. Eles não estão saindo de 3%. Isso no começo, imagina. Porque depois, quando a campanha se polarizar, a campanha esquentar, eles vão desaparecer para menos de 1%. Né? Porque nesse momento, o não esqueçam disso, viu? Não, vou votar, vou falar, vou a tendência de Zema e Caiado, mas conforme se aproxima, ele vai fazer o voto útil. Então, e é bem feito para eles, porque apesar de arriscarem uma crítica tímida ao Flávio Bolsonaro, eles são completamente subservientes. Eles estão pior que o padre Kelmo, tanto o Caiado. O Caiado é um reaça, é ridículo falar que eu estou decepcionado com o Caiado. Mas, por incrível que pareça, eu até tô, sabia? Até esperava um pouquinho mais do Caiado, mesmo sendo aquele reaça insuportável dele, ter um pouquinho de dignidade, e dar uma cacetada de verdade, não uma crítica tímida ao Flávio Bolsonaro. Mesma coisa para o Zema. Né? Quem está conseguindo os pontinhos, mas também não arranha ninguém, é o Renan Santos, que bate pesado no Flávio Bolsonaro, né? Inclusive o foco dele é bater no Flávio Bolsonaro e defender. Ele tem duas bandeiras: bater no Flávio Bolsonaro e defender o Bukele, né? Defender a ditadura no Brasil, falar que vai fechar o STF. Mas está lá, com os pontos, pelo menos está o dobro do Zema, o dobro do Caiado. Coloca agora o segundo turno para vocês entenderem a situação. O segundo turno, pode colocar aí. Vamos prestar atenção. O gráfico do segundo turno também é bem impressionante, porque aí mostra mostra o Lula crescendo, né? Ele cresce um ponto, oscila para cima um ponto, e o Flávio desaba. O Lula abre 6,5 pontos sobre o Flávio Bolsonaro. Né? Essa queda é explicada pelo escândalo do Vorcaro e por esse ataque de misoginia que pesou muito na campanha do Flávio Bolsonaro. Tanto que ele veio hoje a público, estava num evento, falou que discorda do Paulo Figueiredo. Dias depois, Henrique, dias. Você viu o que o Paulo falou depois? Eu vi. Não, eu que orientei. Não, então eu acho que assim, ele até deve pensar a mesma coisa que eu, mas dizer que mulher vota bem é algo bonitinho, que inclusive dá voto para ele. Então eu até orientei ele a falar isso e tal, como quem diz. Ele pensa a mesma coisa do que eu
E eu pedi para ele falar realmente que me desautorizava para não pegar mal para ele, mas ele pensa que nem eu. Cara, o cara tem a coragem de dizer isso. É muito descalabro. É um absurdo, Miguel. É o cinismo elevado à enésima potência, né? Evidentemente não ajuda em nada, de certa forma neutraliza essa desculpa esfarrapada do Flávio Bolsonaro, que veio tarde demais, agora não adianta mais, né? Porque veio na sucessão, por exemplo, da grosseria que ele fez para a Michelle Bolsonaro, está bem claro, né? A Michelle Bolsonaro, ela veio a público dizer que o Flávio Bolsonaro é um grosseirão machista, né? Que ele não quer... Porque o que o Paulo Figueiredo falou, né, foi o que o Flávio Bolsonaro falou para a Michelle. Né? Você não entende de política. Lembra que ele falou? A Michelle disse, você não entende nada de política. Foi exatamente as mesmas palavras que o Paulo Figueiredo disse na live dele. E ainda ficou assim, reitero. E agora, como aquilo foi um desastre, e o Paulo Figueiredo ele pode ser doido, mas não rasga dinheiro, ele entendeu que aquilo estava efetivamente tirando ponto, causando uma sangria, sangrando gravemente a candidatura do Flávio Bolsonaro, ele não tinha que falar. O Paulo Figueiredo, então a reação dele foi totalmente cínica. Não, o Flávio está certo, né? O Flávio está certo, ele tinha que ser contra o que eu falei mesmo. E o Flávio Bolsonaro, ele teve uma reação simplesmente oportunista. Ele falou, o marqueteiro dele falou, Flávio, você quer perder a eleição de 20 pontos ou quer perder de 10 pontos? Né? Se você quiser perder de 20 pontos, tomar uma surra do Lula assim, épica, no primeiro turno, quer que o Lula ganhe com 70% dos votos, então fique nesse caminho, continue seguindo Paulo Figueiredo, fala que concorda com ele. Beleza? Agora, se você quiser perder de 10 pontos, né, e se manter vivo na política, você é jovem, você pode tentar se candidatar a outra coisa daqui a alguns anos e tudo, aí você então fala que discorda do Paulo Figueiredo. Mas não tem legitimidade, não tem autenticidade, não tem credibilidade nenhuma. Eu queria ele dizer que não concorda com o Paulo Figueiredo. Veio tarde, né? Então, eu acho que eles se queimaram. Agora, é uma coisa que a gente tem que entender no conjunto, porque a questão da Michelle queimou o Flávio Bolsonaro junto à direita, que gosta da Michelle Bolsonaro, a direita mulher, as mulheres de direita. Né? Não as doentes que ficaram fazendo vídeo que mulher tem que apanhar na cara calada. Né? Ainda teve isso, né? Tu viu, né? As mulheres fazendo videozinho, ainda faz o gesto assim, mulher tem que apanhar, se fosse comigo, apanhava calada. Eu não quero nem, isso aí eu nem comento, né? Nem comento para isso aí, também é demais minha cabeça. Mas as mulheres de direita, você vê, a Damares ficou do lado da Michelle, foi atacada, foi chamada de feminista, como se fosse um xingamento, mas as mulheres de direita que ainda têm um cérebro, né? Elas ficaram do lado da Michelle, de direita, ultradireita, né, para ser até mais preciso. Agora, quando o Paulo Figueiredo falou aquilo, e você tem aquele, não só um silêncio, mas uma reunião, mas um apoio generalizado por parte do núcleo duro do bolsonarismo, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não falou nada. O Eduardo Bolsonaro falou que não concorda com que o Paulo Figueiredo, ele ficou quieto. Né? E por que ele ficou quieto? Porque ele concorda. E o Flávio Bolsonaro, quem é o núcleo duro do Flávio Bolsonaro? É o Eduardo Bolsonaro, é o Paulo Figueiredo. Então, é o núcleo duro deles. Né? Se o Paulo Figueiredo viesse falar, olha, eu falei merda, eu vou desistir de fazer meu programa, eu vou ficar agora 6 meses no mosteiro, no Nepal, ajoelhado no milho, né? E para ver se daqui a 6 meses, se eu voltar para o mundo, para a sociedade, eu penso diferente. Se ele falasse uma coisa assim, né, alguém poderia acreditar. Não, beleza, ele realmente passou por uma iluminação. Mas não, ele acredita, continua acreditando naquilo. Enfim, pessoal, e tem o escândalo Vocaro, que continua fedendo, e hoje tem a operação da Polícia Federal contra os aliados do Sóstenes Cavalcante,
é cada enxadada uma minhoca, sabe? O negócio ainda não parou. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.